Homens de Deus que querem ir para o céu não recasam. Olá, aqui quem vos saúda é o Pastor Luís, desde Portugal, e hoje temos um tema muito forte. Homens de Deus que querem ir para o céu não recasam. Portanto, é uma afirmação taxativa. Os homens de Deus que se dizem ser cristãos, que aceitaram a Jesus como o Senhor das suas vidas e o exclusivo Salvador das suas almas. Aleluia, mas que entenderam de largar a sua primeira esposa, o amor da sua mocidade, o primeiro amor, e casaram-se de novo, não entrarão no reino de Deus. Portanto, se eles querem recasar, podem recasar, porque Deus permite até que a pessoa peque contra ele, porém não vão entrar no reino da glória. Portanto, homens de Deus que querem ir para o céu, tu és um homem de Deus, és um jovem de Deus, um homem de Deus, queres ir para o céu, não te recases. Portanto, quem te avisa, teu amigo é. Depois, naquele dia, não vais dizer que não houve profeta na face da terra. Amém? Vamos entrar aqui na profundidade deste estudo. Rebanaga saia faia sébia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos entrar na profundidade. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o Evangelho de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 31 e 32. Palavras do próprio Jesus. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Amém? Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Eu tinha feito aqui um aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Xarabaia, praia, Súria, canta, raba, caia, praia, Sévia. Tinha feito aqui um comentário. Amém? Olha aí. A ordem divina para o homem sobre o casamento. O matrimónio só se dissolve com a morte de um dos cônjuges. Romanos capítulo 7, 1 a 3. Em Mateus 5, 31 e 32, Jesus não está liberando o segundo casamento por causa do adultério. Pois a palavra para adultério é moixao, ou moixeia. E a exceção dada aqui é por causa de porneia, fornicação. E isso se refere ao pecado sexual cometido por uma mulher solteira. Se a jovem mulher não estivesse mais virgem, ou não fosse mais virgem, e tivesse enganado o seu noivo quanto à sua condição de virgindade, ou seja, se ela tivesse dito: olha, eu sou virgem, não conheci homem algum, vamos noivar e vamos nos casar, e o tivesse enganado, né? E ele tivesse descoberto, ele poderia, assim que descobrisse que ela não era mais virgem, ou até mesmo na noite de núpcias, anular aquele contrato, né, de matrimónio e compromisso de matrimónio. Portanto, é bem claro. Portanto, a exceção se refere ao quê? Ao pecado sexual cometido por uma mulher solteira. Se a jovem ou mulher já não fosse mais virgem, aleluia, quando fosse se casar e tivesse enganado o seu noivo quanto à condição de virgindade, ele poderia, assim que o descobrisse, ou até mesmo na própria noite de núpcias, anular aquele contrato de compromisso de matrimónio. Porque teria que haver as provas da virgindade. No contexto judaico, nos dias de Jesus, no ato do noivado havia um tipo de contrato ou cerimónia de noivado e troca de presentes e votos. Amém? E depois dessa cerimónia de noivado, que era o desposamento, ficariam desposados, como José e Maria ficaram, ambos os noivos ficavam separados entre si pelo um período de um ano, cerca de um ano. Portanto, o noivo ficaria em casa, a viver em casa dos pais dele, e a noiva ficaria a viver em casa dos pais dela. E não se poderiam juntar, estavam apenas comprometidos pelo noivado, pelo desposamento judaico.
Amém? Se durante esse período de desposamento ao noivado judaico, o noivo descobrisse que a sua noiva não era mais virgem, ele poderia dar carta de repúdio. Carta essa que dissolveria a união. Dissolveria essa união, esse noivado judaico. E foi esse o caso de José, que quando descobriu que a sua noiva Maria estava grávida, pensou que ela havia fornicado. Aleluia, ou seja, aleluia, pensou que ela tinha perdido a virgindade com outro homem. E alabandarai, sendo solteira, e intentou deixá-la secretamente, ou seja, no seu coração, nos seus pensamentos. E para isso apenas precisaria dar-lhe uma carta de repúdio. Porque se ele a acusasse publicamente, não é? Aleluia, rebanaga, e ficasse provado que ela tinha fornicado, ela seria apedrejada até à morte. Seria pena capital para ela. Aleluia, glória a Deus. Mas na realidade, o que dela era gerado do Espírito Santo, era milagre de Deus. Por isso é que Deus enviou depois o anjo para dizer a José: José, não temas a receber a tua noiva, a tua esposa Maria, porque o que dela é gerado do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, é milagre. Amém? Também Jesus foi acusado em João 8 de ter nascido de fornicação, sendo o seu nascimento um milagre de Deus. Nós não somos nascidos de fornicação. Ele estava mandando uma indireta para Jesus: olha, nós não somos como tu és nascido de fornicação. A tua mãe foi uma fornicária. Ela praticou relação íntima quando era solteira, perdeu a virgindade com outro. Rei Palamanaia séria, Ogiai Samaia. E hoje em dia isso seria apenas uma anulação jurídica de um matrimónio por causa de uma fraude, da fraude da noiva, e não daria base alguma para um divórcio seguido de recasamento. Amém? Hoje em dia, essa situação da exceção só se aplicaria no caso da fraude, que a noiva enganou. Porque se tu, quando vais casar, já sabes que a tua noiva não é virgem, mesmo assim aceitas-te casar, depois não podes repudiar. Porque tu já sabias que ela era virgem. Ela não te enganou. Amém? Então é bem claro. Aleluia. E se a tua esposa te trair e adulterar, cometendo moixau, cometendo adultério? Aí Jesus te manda perdoar todos os dias. Pedro perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes pecará contra mim o meu próximo e eu lhe perdoarei? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E Jesus também disse: E orando, perdoai para que sejam perdoados os vossos pecados. Quer dizer que se tu não perdoas a tua esposa que te traiu, também Jesus não te vai perdoar naquele dia. Mas vai dizer: atai-o de mãos e pés e lançai-o no fogo. Remanta, caia, séria. Cuidado para não pecares contra Deus. Quem se divorcia e casa novamente com outra pessoa, adultera. Adultera. Aleluia. E os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Está aqui várias referências. Marcos 10, 11 e 12. Lucas 16, 17 e 18. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se a pessoa já se divorciou, se arrependa desse divórcio, pois Deus odeia o repúdio e aquele que é infiel com a esposa da sua mocidade, com a qual ele fez uma aliança. Malaquias 2,16. E quais são as opções para os que já estão divorciados, para os divorciados? São apenas duas. O que é que disse Paulo? Aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte, ou seja, não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que fique então só. Fique sozinha, sem se casar de novo, sem recasar. Ou que reconcilie com o marido e o marido não deixe a sua esposa. Só há duas opções. Primeira opção, para a mulher que se divorciou, ou se reconcilia com o seu primeiro marido, caso seja uma mulher. Se for um homem, ou se reconcilia com a sua primeira esposa, ou então fica, segunda opção, sem se casar de novo com outra pessoa. É isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, 10 e 11. Mandamento não do apóstolo Paulo, mas do próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui está um resumo. E agora nós vamos aqui aprofundar. Aqui, tu vais ver aqui, muito tremendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Estão aqui os textos. Amém? Estão aqui os textos. Isto é a doutrina dos pioneiros da fé pentecostal. Amém?
Mas eu meti aqui. Queria que me listasse todos os versículos do Novo Testamento que eu sei, basicamente de cor, que falam sobre casamento, divórcio e novo casamento, segundo casamento, recasamento. Pois somos contra o segundo casamento em pleno, aleluia, e só apoiamos um novo casamento de alguém que ficou viúvo. Ou seja, a pessoa só pode casar segunda vez se o primeiro marido morreu, se for uma mulher. E entendemos que a exceção dada para o repúdio de Mateus 5, 32 e 19, 9 se refere a porneia, fornicação. Amém? Isso diz respeito à relação íntima feita por um jovem, ou neste caso pela jovem, antes de se casar, no período do noivado judaico, chamado de desposamento, tal como José queria fazer com Maria após descobrir que ela estava grávida, pensando que ela havia perdido a sua virgindade com outro jovem ou outro homem. Ou seja, pensou que ela tinha cometido porneia, fornicação. E também os fariseus acusaram de Jesus ser nascido de fornicação. Amém? Agora aqui meteu a compilação organizada. Compilação. Aqui está a compilação completa de todas as passagens do Novo Testamento que abordam diretamente o casamento, divórcio e recasamento. Para honrar o seu pedido, os textos estão organizados pelo autor, permitindo uma análise clara da perspectiva bíblica sobre o vínculo conjugal vitalício e do encontramento histórico do desposamento judaico. Mateus 5,32, já vimos aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que deixar a sua mulher, que isto vem do grego apolu, que mandar embora, repudiar, dê-lhe também carta de repúdio, carta de divórcio. Halai, Samaia, praia. Eu, porém, vos digo, qualquer que deixar a sua mulher, que é mandar embora, apolu, a não ser por causa de porneia, que é fornicação, na Almeida Corrigida Fiel, que é mais fiel aos originais, faz com que ela cometa adultério. Moishao. São palavras diferentes. Aleluia, porneia e moishao. E qualquer casar com a repudiada, com aquela que foi mandada embora e que foi dada a carta de divórcio, comete adultério. Moishao. Então qualquer que se casar com essa mulher comete adultério. Amém? Agora vamos aqui para Mateus capítulo 19, que é um outro texto muito bom. Amém? Este texto é completo. Diz aqui, e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se até aos confins da Judeia. Ou seja, à fronteira, limite da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito, ou seja, é legal, é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O homem pode se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, aleluia, aleluia, macho e fêmea os fez? Porquanto disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se-á à sua mulher e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem, que Deus ajuntou. Amém? Aleluia. Então é uma só carne. Bazar errado. Dois em uma só carne. Quem queria diga glória. Este é o plano divino, o plano original de Deus para o casamento. O plano divino para o casamento. O casamento monogâmico, um só casamento, não poligâmico, nem não é? Bigamia, ou seja, um casamento bigâmico ou trigâmico, um casar com três ao mesmo tempo. Aleluia, poligamia, casar com várias. Não, é um casamento monogâmico. Não diz deixará o homem, seu pai e a sua mãe unir-se-á às suas mulheres, plural. Ou a duas mulheres, bigamia, ou três mulheres, trigamia. Amém? Aleluia, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se-á à sua mulher. E é heterossexual. Não diz deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se-á a outro homem. Amém? Nem recasamento. O plano original diz assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Não diz deixará o homem, a sua mulher, a sua esposa e os seus filhos e unir-se-á a outra mulher. Este é o plano de Deus para o casamento. Amém? Plano original. Casamento monogâmico, um só casamento, heterossexual, um homem para uma mulher e indissolúvel. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mas eles não ficaram contentes com isto. Disseram-lhe eles então a Jesus,
Então porque me mandou Moisés dar-lhe carta de repúdio ou de divórcio e repudiá-la. E mandá-la embora, se separar dela e a despedir da casa. Diz, sai da minha casa. Disseram-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, ele exaltou, mais importante agora, ele está reafirmando a lei que Deus instituiu. Amém? Qual foi a lei? Um solteiro se unirá a uma mulher solteira e serão ambos uma só carne. Esse é o casamento que Deus ajuntou. O casamento não, Deus não uniu. Irmão, Deus não une nenhum casamento. Amém? A partir do momento que tu sais da casa do teu pai e da tua mãe sendo solteiro e vais casar com uma moça solteira, tu estás casado. Já não podes te separar. Só a morte vai dissolver essa união. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Ainda que tu te separes e ainda que tu te divorcies, não podes recasar. Amém? Glória a Deus. Jarabacantaia, praia, suriandalabaia. Orrabassamaya. Amém? Então, Jesus foi bem claro. Enfatizou a lei do início. Moisés, em Deuteronômio está escrito, não é? Que se um homem visse numa mulher coisa indecente, ervá, que tem a ver com a área íntima e moralidade sexual, não é? Certamente se ele visse, ele podia repudiá-la. Mas ao princípio não foi assim. O plano é que nem sequer se repudiasse. Porque Deus odeia o divórcio. Amém? Quem querer diga glória, xarabacantaia. Aleluia. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de quê? De porneia, fornicação. Não é por causa de adultério. Ai, mas a minha esposa me traiu. Calma, depois de tu já estares casado, mais tarde ela te trai, tu tens que perdoar a tua esposa. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Se tu não perdoares a tua esposa que te traiu, também não vais ser perdoado e nem salvo naquele dia. Amém? Então aqui é por causa de fornicação. Tem a ver com o contexto judaico. E casar com outra comete adultério. Portanto, a única exceção para dissolver a união do noivado judaico era por fornicação. Porque também se estavam noivos, não estavam ainda legalmente casados. Aleluia, rei Managa, mas estavam legalmente comprometidos, noivos. Era como se fosse um compromisso de matrimónio. Porque depois não haveria, não se ia ao registro civil para se fazer uma certidão de casamento depois de um ano de noivado. No ato de noivado já era como se fosse a certidão de casamento. Então teria que haver uma certidão de repúdio para anular aquele noivado. Entendem o contexto? Aleluia, comete adultério. Qualquer casar com a divorciada também comete adultério. Se eu casar com uma mulher divorciada, se eu fosse solteiro e casasse com uma divorciada, eu estava em adultério. Qualquer, não diz, ai, mas ele, mas eu não era crente, eu não sabia, eu estava no tempo da ignorância. Não diz qualquer, não importa se tu eras crente ou não. A lei de Deus, Deus não faz um mandamento só para os cristãos, mas também para os pagãos, para os incrédulos, para os ímpios. Lá vai, aleluia. A lei é para todos os homens. Amém? A lei do casamento é para todos os homens, independentemente se estão no tempo da ignorância ou no tempo da consciência. Aleluia, porque se tu agora estás no tempo da ignorância, mas estás ouvindo esta pregação e não te arrependeres agora, tu vais para o inferno. Aleluia, Jesus disse, aleluia. Aliás, Paulo disse sob a inspiração do Espírito Santo, aleluia, mas agora ordena a todos a que se arrependam. Tu agora que sabes que o segundo casamento é o adultério, tens que abandonar essa revelação pecaminosa. Provérbios, aleluia, 28:13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele, porém, que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Qual é a solução para quem está no segundo casamento? Não basta confessar o pecado, tem que abandonar esse pecado, senão senão perde a salvação. Provérbios. Alabai, estou sentindo a glória. 28:13. Basta o homem confessar que está em adultério? Que não devia ter casado, mas casou com aquela mulher? Não. Ou aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Então não basta confessar que tu estás no segundo casamento, que tu estás em pecado e continuares, pediste perdão e Deus já santificou essa união adúltera. Deus não vai santificar a união adúltera só porque tu confessaste. Deus vai santificar a união fornicária só porque alguém confessa que está vivendo em fornicação, está vivendo amigado e não tem que abandonar essa relação fornicária.
Deus vai santificar uma relação homoafetiva e não vai ter que a abandonar? Claro que vai ter que abandonar. É um pecado. Mas o que confessa que está vivendo em adultério, aleluia, com uma segunda mulher, a mulher que confessa que está vivendo em adultério com o segundo marido, aleluia, que esse segundo casamento, esse recasamento ou novo matrimónio é um adultério continuado, confessa que está a viver e deixa, abandona, larga, deixa de estar a viver no segundo casamento, deixa de ter relações íntimas com esse segundo marido, terceiro, quarto, quinto, agora até tem 10 maridos, não é? Alcançará a misericórdia, a salvação. Então a salvação só se alcança quando a pessoa deixa de adulterar, deixa de estar no segundo casamento. Amém? Vamos aqui Mateus 19. É bem clara esta palavra, glória a Deus, bem clara. Amém? E o que se casar com a repudiada comete adultério. Disseram então os seus discípulos, se é esta a condição do homem, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles ficaram tão escandalizados, então nem vale mais a pena nem casar, então nem vale a pena casar. Se nem que a minha esposa, depois de eu me casar, me trair e adulterar contra mim, cometer adultério com um amante, nem assim eu posso me divorciar dela? Aleluia! Então, Amanta, Kaya, Maia, Súria, Canta, Lamanaya. Aleluia, aleluia. Então nem vale a pena casar. Nem vale a pena casar. Ficaram escandalizados. Porquê? Porque nos dias de Jesus havia duas escolas rabínicas de interpretação da Torá, da lei de Moisés. Havia a escola de Hillel, que era a escola liberal, e havia a escola de Shammai conservadora. Na escola de Hillel, portanto o mestre Hillel, o Rabi Hillel, o mestre judaico, dizia que podia repudiar-se a mulher por qualquer motivo. Olha, a mulher está velha, ela tem mais rugas, olha a mulher, ela não limpa a casa como deve ser, não passa a roupa a ferro ao seu esposo, não faz o comer bem feito, deixa queimar o feijão, então posso repudiar. Podia repudiar por qualquer motivo. A mulher é rebelde, bate boca com o marido, contente com o marido, disse uma palavra para o marido que ele não gostou, então ele pode se divorciar dela. Perante a escola de Hillel, que era a escola liberal, perante a escola de Shammai, só podia, então, perante a escola de Hillel, por qualquer motivo, nos é lícito repudiar as nossas esposas por qualquer motivo? Qual foi a pergunta aqui? É lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isto é um pensamento dos fariseus da escola de Hillel. Eu posso me divorciar da minha esposa por qualquer motivo? Ela está mais velha, há incompatibilidade de génios, de feitios, de personalidades, nós chocamos, nós não nos damos bem, o marido bate na mulher, então ela pode se divorciar só porque ele bate nela? Creio que não. Amém? Ela até por prevenção, se não puder suportar, pode até se separar. Imagina que ele é um indivíduo perigoso, que é deslocado, é psicopata. Não é? Ela até se pode separar. Para quê? Para salvaguardar a sua vida. Mas se divorciar, não. Não é motivo, porque Deus pode libertá-lo e haver a reconciliação. Quem crê, diga glória. E ainda que ela se divorcie, que ela endureça o coração e se divorcie, ela não pode casar de novo. Aramanaia, Suriandaramaia, Oripalabacantarabacantarabacantaya. Então os fariseus, aleluia, tinham o pensamento da escola de Hillel. É lícito ao homem se divorciar da sua mulher, da sua esposa por qualquer motivo? Deixou queimar o arroz, deixou queimar o feijão. Arriba na agachaia, praia, saia. Lá e não lavou a roupa. Não arrumou a casa, não limpou a casa. Não lavou o chão. Não passou a ferro a roupa do irmão, do esposo, irmão em Cristo. Né? Então, perguntaram, por qualquer motivo. Então havia a escola de Hillel, mas também havia a escola de Shammai. Amém? Na escola de Shammai, que era conservadora, era lícito ao homem repudiar a sua mulher somente no caso de adultério, de moixeia, ou moixau.
Então, se a mulher traísse o marido podia se divorciar dela, né? E casar-se de novo, dissolver essa união. Mas eles esquecem. Labanto Ramai Prai, que a exceção dada por Jesus se refere apenas ao contexto judaico, porque só fornica quem é solteiro. Aleluia. Então o solteiro fornica. O solteiro não adultera, ele fornica. Então isto aqui, esta carta de repúdio, nesta exceção da fornicação, só tem cabimento dentro do contexto do quê? Aleluia! Do período solteiro, do período em que estavam comprometidos noivos. Esta carta de repúdio era para dissolver um noivado e não para dissolver um casamento depois de plenamente consumado. Entenderam o mistério, amados irmãos? Eles ficaram tão escandalizados, ou seja, ficaram tão escandalizados e pensaram assim: olha, se nem que a minha esposa me traia, nem que ela adultere, nem que ela arranje um amante, eu posso repudiá-la, então nem me convém casar. Quer dizer que Jesus, o meu mestre, não apoiou nem a escola mais conservadora de Shammai. Então ele era ultra conservador. Aleluia! Amém? Então eles disseram, então nem convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, aleluia, tem gente que vai endurecer a sua cerviz. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, o seu semblante, será destruído repentinamente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Por isso é que hoje tem igrejas para todo o gosto. E 80% ou 90% das igrejas permitem, de alguma forma, o divórcio e o segundo casamento. Então, são igrejas que estão desviadas da fé. Conforme tu vais ver, porque a igreja primitiva não permitia, em caso algum, segundo casamento. Podia até, em alguns casos, tolerar que a pessoa se divorciasse, mas não que, enquanto o primeiro marido estivesse vivo, essa mulher recasasse, porque senão estaria em adultério e não poderia ser recebido na comunhão dos santos. Então as igrejas de hoje estão desviadas da fé. Estão em apostasia, em rebeldia contínua contra a palavra de Yeshua, de Jesus. Amém? Darripalamastéria. Aleluia. Nem todos podem receber esta palavra. Por isso é que hoje em dia, o que é que acontece? Aplicando para os dias atuais. Tem igrejas que permitem, aleluia, o divórcio e o segundo casamento por causa de qualquer motivo. Como o caso das Assembleias de Deus da Madureira, que já se desviaram da fé, do Bispo Samuel Ferreira, o apóstata, o herege. Né? Agora permitiram, saiu uma liminar, não sei, saiu uma diretriz lá, que agora os pastores podem se divorciar e recasar. Então é por qualquer motivo. Então está igual à escola de Hillel, escola liberal, mundana, carnuda, estão na carne. Então a Assembleia de Deus da Madureira está na carne. A Assembleia de Deus da Missão, a mais antiga, também aposta toda a fé, em muitas áreas. Né? Inclusivamente permitiu que a política entrasse lá para dentro e fizessem da tribuna um palanque político e do púlpito um lugar de comício político, exaltando Bolsonaro, mito, idolatrando o homem. Permitiram a idolatria, fizeram uma estátua ao José Wellington Bezerra, acho que é da Silva. Amém? Pastor José Wellington. Amém? O pastor José Wellington, quem queria diga glória. Fizeram uma estátua de ouro e colocaram lá a estátua dele, o busto dele, a estátua dentro da própria Assembleia de Deus. Então já apostataram há muito tempo. É futebol, não é? Idolatrando futebol, é televisão, já apostataram, já estão desviados. Então as Assembleias de Deus originais, que eram santificadas em pleno, eram de santidade, fundadas por Daniel Gunnar Wingen, agora apostataram, permite divórcio e segundo casamento no caso, a maioria delas é só no caso de adultério. Então são um pouquinho mais conservadoras. Mesmo assim, não é o suficiente para Jesus. Porque eles não podem receber esta palavra. Mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos e há algumas assembleias que permitem também em caso de abandono. A esposa abandonou o marido, saiu de casa, então ele pode se divorciar dela. Está errado. Aleluia, pessoal, há duas opções. Se ele te abandonou, aleluia, fica sem casar. Não podes reconciliar porque ele já arranjou outra. Fica sem casar. Fica só. Não te recases.
Porque se tu te recasares, se tu casares com alguém ou com outra pessoa, tu estás em adultério. E quem casar contigo que estás divorciado do teu primeiro marido, entra em adultério. Adultera, não diz que casa. Aleluia. Olha o que é que Jesus disse. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Jesus está dando aqui a chave para tu entenderes e interpretares esta palavra. Deus está dando ilustração. Olha, somente no caso de fornicação é que a pessoa pode dar a carta de repúdio. Isto dentro do contexto do século I. Nos dias atuais, olha, somente se a tua noiva te enganar, aleluia, e tu descobrires que ela te enganou. Casaste com ela no civil, mas descobriste que ela não é virgem, não é mais virgem, ela te enganou. Usou de engano, dizia que era virgem, não era. É aí que tu podes pedir uma anulação jurídica desse casamento por fraude da noiva. No contexto atual seria isso, uma anulação jurídica, não um divórcio. Amém? Quem querer diga glória. Amém? Porque esta carta de repúdio era para dissolver o noivado e não para dissolver um casamento depois de plenamente consumado. É isso que tu tens que entender. Então, porque há eunucos que nasceram. Quem são os eunucos? Deu a ilustração dos eunucos. São aqueles homens que quando nasceram com problemas no órgão íntimo, no órgão sexual, no seu pênis. Ou nasceram com deficiência e não podem manter uma relação sexual, ou não têm ereção, não podem, não é, consumar o ato sexual. Então eles nasceram com problemas sexuais orgânicos, não podem manter uma relação íntima com uma mulher, então nasceram eunucos. Nasceram com problemas congénitos. Aleluia, não podem manter uma relação íntima, nasceram eunucos. Então não podem. São pessoas que não podem manter uma relação sexual, o homem com uma mulher, não podem manter essa relação. Aleluia. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Quem são estes? Como o eunuco, o mordomo-mor da rainha Candace. Aleluia. Eram aqueles jovens que eram castrados para servir nos palácios reais como escravos ou como criados, não é? Como criados para assistirem nos palácios reais e cuidarem das jovens donzelas, das futuras rainhas, das princesas. Amém? Então eles eram castrados pelos homens. Era um costume antigo, eram castrados. E diz aqui, e há eunucos que se castraram, assim mesmo. Do primeiro tipo de eunucos é aqueles que nasceram com problema no órgão genital, não podem ter relação íntima. O segundo tipo de eunucos são aqueles que foram castrados literalmente. Cortaram-lhes o pênis. Foi cortado o pênis. Então não têm órgão íntimo. Não podem ter relação. E o terceiro tipo de eunucos. Quem é que são este terceiro tipo de eunucos? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Quem é que é o homem ou o jovem que não pode, aleluia, não pode mais ter a relação sexual enquanto viver para ir para o céu? Por isso é que o tema da mensagem é: homens de Deus querem ir para o céu, não recasam, se fazem eunucos por causa do reino dos céus. São claramente os divorciados que não conseguiram reconciliar, porque tinham essa hipótese, e que optaram por se castrar a si mesmos, ou seja, deixar de ter relação íntima com mulheres para ser salvos, porque a primeira mulher já se foi embora. Amém? Então quem quiser ser salvo não pode recasar, senão vai para o inferno. Morre e vai para o inferno sem medo de errar. Quem pode receber isto, recebam. Então, esta palavra de eunucos aqui, quem são aqueles que não podem ter relação sexual para serem salvos? Não são os solteiros, porque os solteiros não podem ter relação sexual se não estão na fornicação. E aí há bom remédio. Vale mais casar do que fornicar, do que abrasar, do que arder em paixão e em cobiça sexual. Do que arder em brasas, incendiar a paixão sexual. Vale mais casar então vale mais ele se casar do que viver em fornicação. Então a palavra não é para os solteiros. E não é bom que o homem fique só. Fala ali uma ajudadora que o corresponde. Então é bom o casamento. Devido ao estudo que eu tinha feito, este que era muito bom. Então quando Deus fez o primeiro casamento, viu que era bom. Então o solteiro pode sempre se casar. Esta palavra não é para o solteiro. Também não é para o casado. Porque o casado não se deve privar da sua esposa, salvo por mútuo consentimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento e por um curto período de tempo, para vos aplicares à oração e vos ajuntares novamente, para que o maligno não vos tente por causa da vossa incontinência. Então aqui esta palavra aqui não é para casados, porque o casado não tem que deixar de fazer sexo, literalmente, com a sua esposa, ter intimidade com ela,
para ir para o céu, para ser salvo. A menos que faça o sexo da forma errada. Oral, anal, com objetos, masture. Não vou dizer o resto, a palavra, para não... para que o canal aqui não seja recomendado. Quem querer diga glória. Oposições contrárias. Não é? Posições que praticam os atores de filmes íntimos. Não é? Degradantes, como aqueles filmes XXX. Vocês sabem o que eu estou a falar. Como a mulher no topo. O homem entrando por trás. Como um cachorro entra, como um cão entra à cadela, um cachorro à cachorra. Fazer aquela posição de 4. Isso Deus abomina. Porque o homem é o cabeça. E a Bíblia diz: e conheceu Adão a sua mulher, e entrou Davi à sua mulher. É o homem que tem iniciativa, é o homem que é o cabeça. Amém? Então, o que é que eu estou aqui a explicar para ti? Amém? A menos que tu faças a relação íntima de uma forma contrária à natureza ou contrária àquilo que Deus designou, não é? A posição não é? Missionária, que é aquela que está em Cantares 2:6, não é? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace, que é o homem entrando à mulher, deitado sobre a mulher, cara a cara. A menos que tu faças algo contrário à natureza, tu não tens que deixar de fazer a relação íntima para ir para o céu. Aliás, tu não podes te privar da tua esposa para que o diabo não te tente por causa da tua falta de domínio próprio. Intemperança. Então esta palavra não é para casados. Nenhum casado tem que deixar de ter relação íntima, legal, ou seja, aquela que eu falei, Cantares 2:6, com a sua esposa para ir para o céu. Nenhum casado tem que deixar de fazer isso. Então esta palavra é claramente para os divorciados, não é? Que não puderam reconciliar e a única opção agora tem é ficar só, porque Paulo disse aos casados, mandou eu, mas o Senhor, então não é mandamento de Paulo, mas do próprio Senhor Jesus, que a mulher não se separe do seu marido, não se aparte. Porém, se ela se separar, que fique então sem se casar, não se recase. Ou então que reconcilie com o marido, e o marido não deixa a sua esposa. Então não pôde reconciliar com o marido, porque o marido já arranjou outra ou até já casou segunda vez. Então fica sozinha, fica sem se casar. Também faça-se eunuca por causa do reino dos céus. E se tu és marido, aliás, tu és um homem, tua esposa te traiu, foi embora, não quer mais voltar, ou casou segunda vez, ela já casou segunda vez, então tu tens que te castrar, ou seja, tu tens que deixar de ter a relação íntima com qualquer outra mulher para ires para o reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Então é bem clara esta mensagem. Mais claro do que isto, não existe. Vamos aqui. Palavras idênticas existem em Marcos 10, 11 e 12, e eles disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Amém? Qualquer, não importa se é crente ou se é incrédulo, qualquer homem. O mandamento é para todos. Deus não vai fazer um mandamento: não furtarás, não adulterarás, não cometerás homicídio, só para os incrédulos. O mandamento é para todos os homens. Quer dizer que só é homicídio se for praticado por um crente? Se for um incrédulo, um ímpio, um pagão, um idólatra, que o cometa, deixa de ser pecado? Não. Então, da mesma forma, o segundo casamento é pecado de adultério continuado, independentemente de quem o pratique. Lucas 16, 17 diz assim, a lei diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. O que é que Jesus estava a dizer? Olha, nem uma única palavra no original hebraico vai passar. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adultera, comete adultério. E o casar com a repudiada do marido, com aquela que o marido mandou embora, se divorciou dela, comete adultério também. Romanos capítulo 7, não é? Aleluia. Diz assim, porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro homem, mas morto o marido está livre da lei, assim não será adúltera se for de outro homem. Então, enquanto, aleluia, glória a Deus, xarabacaia, oh glória a Deus, a mulher que está casada com um homem, por exemplo, a Maria que está casada com o Jaquim, enquanto o Jaquim for vivo, se ela se divorciar e casar com outro homem, por Deus, ela vai ser chamada naquele dia do juízo final de adúltera e lançada viva no lago de fogo. Aleluia. Deus vai dizer para tu és adulto. Isto era o meu marido. Não, isso era adultério. Eu nunca considerei isso. O segundo casamento, nunca considerei esse casamento como segundo casamento ou como casamento, mas como adultério. Tu estavas em adultério com o teu amante.
agora vais ser lançada viva no lago de fogo. Então será chamada de adúltera. Mas morto o marido, glória a Deus, está livre da lei do marido. Ou seja, se ela ficar viúva, pode casar-se de novo, obviamente. Só os viúvos podem casar. Amém? Com viúvas ou solteiros. Só os viúvos podem casar com viúvas ou solteiras. Assim é que é. 1 Coríntios 7, 11 a 12, já falei. Não vou estar aqui a repetir. 7:28. Amém? Estás ligado à mulher, não busques separar. Estás livre de mulher, não busques mulher. Aleluia. Ou seja, se a pessoa é solteira, não busca mulher. Mas se casar, o solteiro não peca. E se a virgem se casar, não peca. Então a condição da mulher solteira era ser virgem. Por isso é que Jesus disse aquela exceção. A não ser por causa de fornicação. Só isso dissolve um noivado judaico. Amém? Amém? Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, conquanto seja no Senhor. Aleluia. Amém? Então só pode casar novamente se o primeiro marido falecer. Efésios 5, 31 e 32. Mas antes da gente passar para Efésios, eu vou-te provar aqui, em 1 Coríntios 7, que os únicos que estão livres para se casar não são os divorciados. Amém? Muita gente diz assim que o indivíduo que está divorciado está solteiro de novo. Estou solteiro novamente. É mentira. O pai da mentira é o diabo. Tu não estás solteiro. Estás ligado e unido à tua primeira esposa enquanto ela viver. Não importa o que ela fez. Não importa se vocês divorciaram. Aleluia. Cuidado. Que o inferno te aguarda. Muito em breve. Se tu morres nessa condição. Xarabagabagai. Tu não estás livre novamente. Não és solteiro de novo. Ninguém fica solteiro de novo. Depois de haver sido casado. Pode é ficar viúvo se morrer a primeira. Olha aí. Cuidado. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse na mulher. Ou seja, não tivesse intimidade sexual com nenhuma jovem, com nenhuma mulher. Mas por causa da fornicação, o que é a fornicação? Pecado praticado enquanto é solteiro. Porneia. Cada um tenha a sua própria mulher, ou seja, é melhor casar. E cada um tenha o seu próprio marido, é melhor casarem-se. O marido paga a mulher devido à benevolência. Da mesma sorte, a mulher o marido. A mulher não tem poder ou domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por mútuo consentimento e por algum tempo para vos aplicares à oração e ao jejum e depois ajuntais novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência ou intemperância ou falta de domínio próprio. Amém? Digo, porém, isto como por permissão, não por mandamento, pois queria que todos os homens fossem como eu. Ou seja, na opinião de Paulo, olha, era melhor ninguém se casar. Viverem só para Jesus. Fazer só a obra de Deus. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Agora, digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Então, quem é que se pode casar? Solteiros e viúvas. Que bom lhes for a ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, abrasar. Incendiar numa paixão, numa carnalidade, ter intimidade sexual, fornicar. É melhor casar, por outras palavras, do que fornicar. Então quem é que pode casar? São os divorciados? Não. Os divorciados não estão livres para se casar. Mas quem é que está livre? Solteiro pode casar-se com uma solteira ou com uma viúva. E a solteira pode casar-se com um solteiro ou viúvo do primeiro matrimónio. Amém? Bem claro esta palavra. Então, divorciado não é solteiro de novo. Não estás... eu estou solteiro de novo. Não estás solteiro porque a tua mulher se divorciou e foi-se embora de casa. Não. Cuidado. Tu estás ligado e unido. Tu vais para o inferno se continuas com esse pensamento. Já estás na heresia. A heresia é de perdição. Só de pensares isso tu podes perder a tua salvação. Aleluia. Então é bem claro. Porque tu crês numa mentira. E quem ama a mentira fica de fora do reino de Deus. Até só tu de apoiares uma heresia tu podes ir para o inferno. Só por causa de tu creres num falso evangelho. Crees que estás solteiro de novo, ainda que tu não te estejas envolvendo com nenhuma outra mulher. Não tenhas casado segunda vez. Mas tenhas esse desejo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E são os dois numa só carne. Grande é o mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo também jamais se vai divorciar da igreja para casar com uma outra igreja. Porque aí Cristo seria um Cristo adúltero. Cristo não é adúltero. Cristo é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Ele é Deus e Ele é fiel. Então, da mesma forma, nós devemos imitar o comportamento de Cristo.
do seu casamento com a noiva, que é a igreja. Nós também temos de ter uma só noiva, que é a nossa mulher, a esposa da nossa mocidade. Amém? Rei Palai, a respeito da viuvez, das mulheres que são viúvas. As que são jovens se casem. Portanto, as viúvas se casem e gerem filhos e governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Não diz as divorciadas. 1 Timóteo 5,14. Então, cuidado. Não há essa opção para o divorciado de se casar. Quem é divorciado não pode se casar enquanto a primeira esposa estiver viva. Análise teológica, a visão do desposamento, Kidoshin. A minha interpretação, primeiro eu vou dizer a minha interpretação, que é para... Amém? Portanto, a minha interpretação, amém? Glória a Deus. Entendemos que a exceção dada para que alguém repudie a sua mulher, não é? Para o repúdio dada por Jesus em Mateus 5,32 e 19,9 se refere a porneia, fornicação, e se refere à relação íntima feita pela jovem antes de se casar no período do seu noivado judaico, do seu desposamento, tal como José intentou fazer ou queria fazer com Maria após descobrir que ela estava grávida. E ele pensou, como é que ela pode estar grávida se eu ainda não me juntei uma só carne com ela, não consumei o casamento? Ainda estamos no período do noivado, separados. Ela tem que ser virgem. Então, se ela perdeu a virgindade, perdeu com outro homem. Pensando que ela havia perdido a sua virgindade com outro homem, ele tentou repudiá-la. Dar-lhe carta de repúdio. Ou seja, pensou que ela tinha cometido fornicação, porneia. Também os fariseus acusaram de Jesus ter sido nascido de fornicação. Nós não somos como tu. Não somos nascidos de fornicação. Injuriando Jesus e a mãe de Jesus. Amém? Continuando aqui. Análise teológica, a visão do desposamento, Kidushin. A sua interpretação, que é a minha, alinha-se perfeitamente com a tese histórica do contexto cultural judaico do Novo Testamento. No direito matrimonial judaico da época, o casamento dividia-se em duas etapas distintas. Aleluia. Duas etapas distintas. O desposamento, Kidoshin, um compromisso legal e formal onde a jovem já era juridicamente considerada a mulher do homem, embora não coabitassem nem tivessem relações íntimas. A ruptura desse estágio exigiria uma carta de divórcio. As núpcias, Nisuin, a consumação física e o início da coabitação na mesma casa. As evidências bíblicas do seu posicionamento. O caso de Yosef e Miriam. O caso de José e Maria. Mateus 1, 18 e 19. O texto afirma explicitamente ou claramente que eles estavam desposados, ou seja, noivos. Ao notar a gravidez, ao verificar, ao saber que Maria estava grávida, sem que eles tivessem tido relações, José assumiu que houve porneia, ou seja, ele pensou que ela tinha cometido porneia, fornicação, infidelidade ao noivado, traiu ele no noivado e resolveu deixá-lo secretamente, através de um divórcio formal do noivado, pois a união ainda não havia sido consumada, ou seja, ainda não haviam se juntado numa só carne. A acusação dos fariseus, em João 8,41. Quando os líderes judeus dizem a Jesus: nós não nascemos de fornicação, não somos nascidos de porneia, de fornicação. Nós não somos filhos de uma mãe fornicária, de uma mãe que perdeu a virgindade antes do casamento. Por outras palavras, eles estavam a dar um insulto cultural, sugerindo que Maria tinha sido infiel a José durante o período do noivado, do desposamento, gerando um filho ilegítimo ou bastardo. Ou seja, não seria filho legítimo, mas ilegítimo, bastardo. A distinção dos termos. No grego bíblico existe uma barreira clara entre porneia, relação ilícita entre solteiros ou infidelidade no noivado, e moicheia, adultério cometido por pessoas já casadas. Como Mateus usa porneia nas cláusulas de excepção, para se dar o divórcio, o repúdio, em Mateus 5, 32 e 19, 9, e não moicheia, o texto sustenta a visão de que a exceção se aplica estritamente à descoberta de impureza pré-nupcial cometida antes ou durante o noivado, invalidando o pacto antes da consumação. Esta harmonia textual afirma que uma vez consumado o casamento, uma só carne, o vínculo torna-se indissolúvel até à morte de um dos cônjuges, Romanos 7,2, sendo a viuvez a única transição legítima para um novo casamento. Depois meti aqui, também temos o exemplo da repreensão de João Batista a Herodes.
né, que havia se casado com Herodias, que era esposa, que havia sido antes esposa do seu irmão Filipe. Que apesar deste Herodes ser um ímpio e pagão edumeu, descendente da tribo de Esaú, que era um povo inimigo do povo de Deus, e idólatra, pois mandou colocar uma águia na fachada do templo de Jerusalém, do templo de Deus, e que, portanto, estava no tempo da sua ignorância ainda não era um cristão, ainda não havia aceitado a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Deus não aprovou o seu pecado, pois Deus só não toma em conta o tempo da ignorância dos pecados de um homem, quando ele, confrontado pelo Evangelho, agora se arrepende. Mas agora ordena a todos a que se arrependam. Agora que já sabes que isso é pecado, te arrepende. Não sabias, estavas na ignorância, mas agora já estás na consciência, te arrepende, senão irás para o inferno. Em suma, Deus não aprovou o segundo casamento. Também temos exemplos no Antigo Testamento que, apesar de Deus permitir o concubinato, e por que não dizer também a poligamia, pois a revelação de Deus é gradual, é uma revelação gradual, jamais um patriarca como Abraão, Isaac, Jacó, profeta, sacerdote ou rei piedoso, se divorciou de sua mulher, da sua primeira mulher, ou da sua mulher, para se casar de novo com outra mulher. E também o mesmo aconteceu com os apóstolos e a igreja primitiva durante os primeiros séculos. Embora alguns pais permitissem o divórcio, eles reprovavam severamente o segundo casamento, porque pois isso fecharia as portas para uma possível reconciliação. Porque Deus não nos deu uma fábrica de divórcios. A igreja não é fábrica de divórcios, mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. Agora olha aqui o comentário dele. A sua argumentação demonstra uma profunda coerência com a teologia do casamento indissolúvel e com a perspectiva histórica da igreja primitiva. Os exemplos históricos e bíblicos que mencionou reforçam fortemente a tese de que o padrão original de Deus é um homem e uma mulher até que a morte os separe. Aplica-se a toda a humanidade e não apenas aos cristãos, não apenas aos crentes. O exemplo de Herodes, Antipas e João Batista. O seu ponto sobre Herodes é que ele era idumeu, idólatra. E é teologicamente cirúrgico. Em Marcos 6,18, João Batista confronta o governante dizendo: Herodes, não te é lícito possuires a mulher do teu irmão. Não te é lícito possuires Herodias, porque ela é a esposa do teu irmão Filipe. Validade universal da lei moral. Herodes não pertencia à comunidade da aliança da lei de Moisés, nem conhecia a Cristo. Mesmo assim, João Batista denunciou o seu relacionamento conjugal, não é? Com Herodias como um pecado contínuo, um adultério. Aleluia. A ignorância não anula a culpa. Como bem referiu, com base em Atos 17:30, Deus ordena agora a todos a que se arrependam, quando confrontados com a verdade. A união de Herodes com Herodias não era reconhecida por Deus como um segundo casamento legítimo, mas sim como um adultério, provando que as leis divinas sobre o matrimónio governam os crentes e ímpios igualmente, de igual modo. 2. A revelação gradual e a conduta dos patriarcas no Novo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento. A sua observação sobre a revelação progressiva ou gradual da revelação é historicamente exata. Jesus explica em Mateus 19:8, aleluia, ripalabahaias, que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas ao princípio não foi assim. A ausência de recasamento por divórcio nos homens de Deus. Embora o Antigo Testamento registre a poligamia e o concubinato, que eram práticas toleradas temporariamente na infância da revelação, mas que sempre trouxeram graves consequências familiares, não houve um único registro de um patriarca fiel, como Abraão, Isaac e Jacó, de um profeta, de um sacerdote ou de um rei piedoso que tenha repudiado ou divorciado a sua esposa legítima com o propósito de se casar com outra. Então, os homens de Deus que querem morar no céu não fazem isso. Mas os homens, entre aspas, de Deus, que acham que estão na carne e que acham que podem escapar do juízo de Deus, fazem isso e não vão escapar naquele dia. O padrão dos apóstolos. No Novo Testamento, com a revelação plena trazida por Yeshua, por Jesus Cristo, o padrão original do Éden é totalmente restaurado. Nenhum apóstolo ou líder da igreja primitiva validou ou praticou o recasamento após o divórcio. Aleluia. O testemunho dos pais nos primeiros séculos da igreja. A sua afirmação sobre a patrística, os pais da igreja, reflete com precisão o consenso dos primeiros séculos do cristianismo. Escritores primitivos como Hermas, no livro O Pastor de Hermas, Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Clemente de Alexandria e Jerónimo mantiveram uma postura inflexível contra o recasamento. A porta da reconciliação. Os pais da igreja ensinavam
que se um casal se separasse devido a pecados gravíssimos como a idolatria ou a quebra de infidelidade, ambos deveriam permanecer celibatários. A justificação teológica, a proibição do segundo casamento, tinha exatamente o propósito que mencionou: manter a porta aberta para o perdão e reconciliação futura. Se um dos cônjuges se casasse com outra pessoa, aleluia, a reconciliação do primeiro casamento tornar-se-ia impossível, consumando permanentemente o adultério. O seu entendimento teológico resgata ou resalta com precisão o rigor ético do pentecostalismo clássico. Então os primeiros pentecostais não apoiavam o segundo casamento em hipótese alguma, nem por causa de adultério. Amém? Nem por causa de adultério, fundamentando assim a santificação plena no temor de Deus, sem concessões às relativizações modernas. Amém? Também no caso da mulher adúltera e daquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Aquela mulher que já havia tido 6 maridos e que agora tinha não era dela. Deus não mandou a mulher adúltera recasar com esse marido, que agora não era o dela. Mas disse, vai, não peques mais. Exatamente. A leitura do texto de João 8, teologicamente precisa e consistente com o princípio da santificação plena. Jesus não normalizou a situação conjugal errada daquela mulher, nem a direcionou para estabelecer um novo laço com o homem com quem ela estava a adulterar. A ordem do rompimento, ao dizer, vai, não peques mais, João 8:11, Jesus exigiu a cessação imediata do pecado. Na teologia bíblica da santificação, o arrependimento verdadeiro exige o abandono da prática ilícita e não a sua oficialização através de um novo casamento. A confirmação, aleluia, em Samaria. Esse mesmo princípio opera em João 4, no diálogo com a mulher samaritana. Jesus confronta a sua situação conjugal dizendo, o que agora tens não é o teu marido. João 4:18. Mesmo vivendo juntos, a coabitação ou o compromisso fora do padrão original nunca é validado por Deus como um casamento legítimo. Para o cristão que zela da santidade, o perdão de Deus apaga o passado, mas a graça divina capacita o crente a viver em pureza, o que muitas vezes exige o celibato ou a reconciliação com o cônjuge legítimo em vez de um recasamento. Agora vamos estudar o significado de uma só carne à luz do Antigo Testamento. Para compreender o conceito de uma só carne, Bazar Errad, no hebraico, à luz do Antigo Testamento, precisamos de recuar às primeiras páginas do Gênesis, do livro de Gênesis, e analisar o contexto linguístico, legal e espiritual do Antigo Médio Oriente. Na teologia bíblica e na visão do pentecostalismo clássico, esta expressão estabelece que o casamento não é um mero contrato social que possa rescindir, mas uma fusão essencial e indissolúvel operada pelo próprio Deus. A origem em Gênesis, identidade e parentesco. O termo aparece pela primeira vez em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e são ambos numa só carne. Amém? Gênesis 2:23. Osso será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando Adão vê Eva, ele reconhece nela a sua própria substância. Eva não foi criada do pó como os animais, mas ao lado de Adão. Portanto, quando um homem e uma mulher se unem no casamento, eles não estão a criar uma união artificial, eles estão a restaurar uma unidade original planeada por Deus. O conceito de parentesco próximo. No Antigo Testamento, a expressão minha carne ou nossa carne era usada para designar os parentes de sangue mais próximos, conforme Gênesis 29:14 e 37:27. Ao dizer que o marido e a mulher se tornam uma só carne, a lei de Deus estabelece que o cônjuge passa a ser o parente de sangue mais próximo, criando um vínculo familiar tão permanente e indissolúvel como o laço entre pais e filhos. Ninguém pode deixar de ser filho de alguém da mesma forma no plano de Deus. Ninguém deixa de ser uma só carne com o seu cônjuge. A triade do vínculo conjugal. Deixar, apegar-se e ser. Em Gênesis 2:24 descreve um processo divino composto por 3 verbos fundamentais no hebraico. Deixar, azab, significa cortar a dependência jurídica e emocional dos pais. O casamento cria uma nova unidade soberana. Apegar-se, este verbo é extremamente forte no hebraico, significa colar, soldar ou fundir duas superfícies de tal forma que elas já não se conseguem separar nem rasgar ou destruir ambas.
é o mesmo verbo usado para descrever a união espiritual do povo de Deus com o Senhor, em Deuteronômio 10:20. E ser uma só carne. Amém? Ayah lebassar errad. É o resultado final da fusão operada por Deus. O número 1, errad, no hebraico indica uma unidade composta e indivisível no propósito matrimonial. Assim como Deus é trino, eu e o Pai somos um, disse Jesus, né? É uma unidade composta. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Séria! É o único Senhor, é o único Deus. Quem querer diga glória, esse único aí também é a mesma palavra hebraica. Há um só Deus, mas é um Deus composto por Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino. Também da mesma forma, no casamento, aleluia, aleluia, é um só casamento. Aleluia, é uma só carne, mas são duas pessoas. Aleluia. O testemunho de Malaquias, o selo do Espírito. No final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 14 e 15, traz uma das mais profundas explicações teológicas sobre o significado de uma só carne, condenando severamente o divórcio. E desejo, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, Berit. E não fez ele somente um, mas havendo ele um resquício de espírito, um só espírito. A aliança Berit, o casamento do Antigo Testamento, não era um mero acordo civil, mas uma aliança sagrada onde o próprio Deus entrava como testemunha fiador. A ação do Espírito. Malaquias revela que na união de uma só carne Deus faz uma obra espiritual, havendo ele um resquício de espírito. O divórcio é apresentado pelo profeta como um ato de violência e traição. Não é? Reveste violência o seu vestido. Malaquias 2,16. Porque Deus abomina o divórcio e aquele que encobre as suas vestes com violência. Aleluia. Malaquias 2,16. Porque tenta rasgar aquilo que o Espírito de Deus fundiu numa só entidade. A implicação para a santificação plena. Para os pentecostais, para os antigos pentecostais e os defensores da santificação plena, o entendimento de Bazar, errado, de uma só carne, no Antigo Testamento, reforça que a união física consome o que a aliança jurídica empenhou. O ato conjugal não é um mero prazer, mas a consumação de um mistério sagrado. O vínculo sobrevive à quebra da fidelidade, mesmo que haja pecado ou separação física, o estatuto ontológico de uma só carne permanece até à morte. Um braço partido continua a pertencer ao corpo. Da mesma forma, um cônjuge afastado continua ligado pelo laço de carne determinado por Deus, aguardando a santificação ou a reconciliação. Arabandarabacai. Agora vamos analisar as citações dos pais da Igreja do século I ao IV sobre recasamento. Aqui estão as citações exatas e as referências históricas dos pais da Igreja do século I ao século IV. O que é que são os pais da Igreja? São os primeiros líderes, amém? Pais na fé, não que não sejam pais que tenham gerado a Igreja, pais na fé, que levaram muitos ao conhecimento do Evangelho. Portanto, aleluia. O consenso patrístico deste período confirma que de forma absoluta, confirma de forma absoluta a sua visão, a nossa visão, a minha visão, que a Igreja primitiva permitia, em casos extremos de infidelidade, a separação física, mas proibia severamente o recasamento, mesmo da parte, entre aspas, inocente, que foi traída. Alabaia, praia. Aleluia, então, mas eles permitiam, em casos extremos de infidelidade, os primeiros pais, a separação física, mas alguns deles, mas proibiam severamente o segundo casamento, o recasamento, o novo matrimónio, enquanto ambos os cônjuges estivessem vivos. O segundo casamento após o divórcio era categoricamente tratado ou taxado de adultério, era tratado como adultério. Vamos aqui para o século II. O pastor de Hermas. Amém? Há quem diga que isto foi escrito no ano 140, 150 depois de Cristo. Esta obra era tão respeitada na igreja primitiva que muitos a consideravam como parte do cânon em algumas regiões. Ou seja, a palavra cânon é vara, rega de medir, como algo que foi, né, canonizado, foi padronizado. No livro 4, mandamento 1, capítulo 1, o autor pergunta explicitamente o que o marido deve fazer se a esposa adulterar. Citação. E eu lhe disse, Senhor, permite fazer-te uma pergunta. Se um homem tem uma esposa infiel no Senhor e descobre nela um adultério, o marido peca se continuar a viver com ela? E ele me disse, então Deus disse para Hermas, enquanto ele for ignorante, não peca. Mas se o marido souber do pecado dela e a esposa não se arrepender, mas persistir na sua
fornicação, o marido, e o marido continuar a viver com ela, ele torna-se cúmplice do seu pecado e participante do seu adultério. Eu lhe disse, o que deve fazer o marido se a esposa persistir nessa conduta? Ele disse que a repudie e o marido permaneça sozinho, mas se após repudiar a sua esposa ele se casar com outra, ele também comete adultério. Isto aqui foi dado como se fosse uma revelação divina, não é? Aqui Aaron estava a dizer que ele perguntou para o Senhor, não é? O que fazer, não é? Se a esposa cometer adultério, não é? E diz aqui, abaia, praia, súria, caia, praia. Diz, olha, ele pode até repudiar se ela permanecer, se ela não se arrepender do adultério. Abanda, caia, maia. Aleluia, pode até repudiar, mas permaneça sozinho, porque se depois de repudiar a sua esposa, ele se casar com outra, também comete adultério. Está bem claro. Bem claro. Justino Mártir, na sua primeira apologia, isto aqui, no capítulo 15, Justino apresenta ao imperador romano a moralidade superior dos cristãos em contraste com as leis pagãs que permitiam o recasamento. Citação. Com respeito à castidade, Cristo assim falou. Quem olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela, no seu coração diante de Deus. E aquele que se casar com mulher que foi repudiada por outro homem, comete adultério. Ou seja, aquele que se casar com uma mulher divorciada, comete adultério. E há alguns que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, mas nem todos conseguem receber isso. Ou seja, há alguns que se castraram assim e deixaram de ter relação íntima, de poder ter relação íntima para serem salvos. Portanto, aqueles que fazem segundos casamentos de acordo com as leis romanas, são pecadores aos olhos do nosso mestre. Clara a opinião de Justino. Atenágoras de Atenas, na sua petição a favor dos cristãos, no capítulo 33, Atenágoras defende a pureza do cristão e usa uma expressão muito forte, chamando o segundo casamento de adultério disfarçado ou decoroso. Citação. Pois nós não somos guiados por costumes humanos, mas pelas doutrinas de Deus. Sustentamos que cada homem deve permanecer como nasceu ou unir-se num único casamento, pois num segundo casamento é um adultério disfarçado ou decoroso. Então o segundo casamento é adultério disfarçado. Pois diz ele, aquele que repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério, não permitindo ao homem repudiar aquela cuja virgindade se desfez, nem casar-se de novo. Clemente de Alexandria, na sua grande obra teológica Stromata, Miscelâneas, livro 3, capítulo 12, Clemente reforça a indissolubilidade do vínculo. Citação. Que as Escrituras consideram o casamento uma união permanente é evidente. A partir do mandamento, não repudiarás a tua mulher, excepto por causa de fornicação. E considera como adultério o casamento enquanto o outro cônjuge repudiado estiver vivo. Aquele que se casar com mulher repudiada, diz, comete adultério. Xarabagai, prai, surya, cantaramanaya, orramassamaya. Bem claro. Clemente de Alexandria. Século 3. Amém? Temos aqui o quinto exemplo. Orígenes de Alexandria. No seu comentário ao Evangelho de Mateus, livro 14, capítulo 23, Orígenes reconhece que alguns líderes da igreja da sua época abriram exceções por causa da fraqueza humana, mas condena a prática como contrária às Escrituras. Citação. Mas agora, contra as Escrituras, alguns líderes da igreja têm permitido que uma mulher se case enquanto o seu marido ainda vive, fazendo algo que é contra o que está escrito, pois a mulher está ligada pela lei enquanto o seu marido viver, e se vivendo o marido, ela se unir a outro homem será chamada de adúltera. É bem claro. Século IV. Sexto exemplo. Concílio de Elvira, que é um concílio, uma reunião de grandes líderes da igreja, da antiguidade, da igreja primitiva no século IV. Concílio de Elvira. Existe este concílio regional na igreja na Hispânia, atual Espanha, estabeleceu normas, cânones, regras disciplinares estritos sobre santidade. No canone 9 afirma expressamente, citação, da mesma forma uma mulher fiel que deixou um marido adúltero e se casou com outro está proibida de receber a comunhão, a menos que aquele a quem ela deixou tenha falecido primeiro. Bem claro. Está bem mais claro do que isto não está. Como é que interpretavam os primeiros cristãos durante os primeiros séculos a exceção dada por Jesus em Mateus 5,32 e em Mateus 19,9? Interpretavam como uma exceção não para um segundo casamento, de forma alguma. Aleluia. Sétimo exemplo. Basílio o Grande. Nas suas cartas canónicas, especialmente na carta 188, canónica 1, Cânon 9, Basílio detalha a disciplina da igreja para aqueles que violavam o padrão do casamento. Citação.
A sentença do Senhor de que não é lícito deixar a esposa, exceto por causa de fornicação, aplica-se igualmente a homens e mulheres. No entanto, o costume não é assim. A mulher que coabita com um homem que foi abandonado pela sua mulher é uma adúltera. E se ela for abandonada pelo marido, deve permanecer sem casar. Não há espaço aqui para segundo casamento, irmão. Não há. Oitavo exemplo, Jerónimo. Na sua famosa carta 55 a Amando, capítulo 3, Jerónimo responde a uma dúvida sobre uma mulher que se divorciou de um marido abusivo, infiel e casou de novo. A resposta de Jerónimo é radical e alinha-se com a sua visão de santificação. Citação: o apóstolo cortou todas as desculpas ao dizer: a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. O marido pode ser um adulto, ele até pode ser um adulto, pode ser um sodomita, pode estar coberto de vícios. E mesmo assim, ele continua a ser o marido. Enquanto ele viver, ela não pode se casar de novo. Não se pode casar de novo. Portanto, a mulher que se casa de novo, mesmo que tenha razões lícitas ou justas para isso, para se separar do primeiro marido, comete adultério pelo facto de se casar com outro. Bem claro. Conclusão do consenso primitivo. Como se observa nas fontes primárias, os pais da Igreja dos primeiros 4 séculos não interpretavam as cláusulas de exceção de Mateus como uma permissão para o segundo casamento, para o recasamento ou para o novo matrimónio. Para eles, o divórcio, separação de corpos, era permitido apenas em caso de pecado sexual grave, para não ser cúmplice do erro, que a pessoa não queria deixar esse pecado sexual. O recasamento após essa separação era considerado adultério continuado. A única transição legítima para um novo casamento era a morte de um dos cônjuges, viuvez. Arabandarabacabas! Aleluia. Amém? Agora vamos examinar como o pentecostalismo clássico, Assembleias de Deus, congregações do século XX, resgatou essa doutrina. O pentecostalismo clássico, da primeira onda, o chamado avivamento pentecostal da Rua Azusa, iniciado em 1907, creio que é em 1907, na Rua Azusa, por William John Seymour. Amém? Portanto, o pentecostalismo clássico da primeira onda, iniciada na década de 1910, operou como um movimento de restauração do padrão ético e espiritual da Igreja primitiva. Pioneiros como Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundadores suecos das Assembleias de Deus, e como Luís Francescon, fundador, aqui diz fundador da Congregação Cristã, quando na realidade ele foi fundador da igreja que mais tarde se tornou a Congregação Cristã. Era italiano. Depararam-se com um mundo que começava a legalizar e a normalizar o divórcio civil. A resposta desses pioneiros foi um resgate radical e intransigente da doutrina da santificação plena e da indissolubilidade do casamento, rejeitando o recasamento com base em pilares teológicos e disciplinares estritos. O alinhamento com o movimento Holiness, santidade, da santidade. O pentecostalismo clássico não nasceu no vácuo. Ele herdou a teologia dos movimentos da santidade do século XIX. Para os primeiros pentecostais, o batismo do Espírito Santo, Atos 2, exigia obrigatoriamente uma vida de pureza moral irrepreensível. Eles argumentavam que o Espírito Santo habitaria num corpo que vivesse... Eles argumentavam que o Espírito Santo não habitaria num corpo que vivesse em adultério continuado. Como o recasamento após o divórcio era classificado como Jesus de adultério, Marcos 10, 11 e 12, os pioneiros entendiam que aceitar o segundo casamento na igreja significaria institucionalizar o pecado e entristecer o Espírito Santo. A doutrina do sentido. Aliás, a doutrina do sentido na congregação cristã, Luís Francescon. Desde o seu início, em 1910, a Congregação Cristã do Brasil adotou uma postura de separação total dos costumes do mundo, pautada pelas Assembleias dos Anciãos. O vínculo do sangue e do espírito. Francescon ensinava que o casamento era selado por Deus e que as leis dos homens, o divórcio civil, não tinham qualquer autoridade para romper essa aliança divina. Uma aliança divina. Rigores disciplinares. Membros que se divorciassem e contraíssem um segundo casamento perdiam imediatamente a comunhão, o direito de participar da Santa Ceia, saudar os irmãos com o ósculo santo e de se manifestar os dons nos cultos. A igreja acolhia a pessoa para ouvir a palavra, mas o estatuto espiritual de membro ativo era retirado, pois considerava-se que a pessoa estava em estado de permanente adultério. O recasamento só era tolerado no caso de viúvos. Só o viúvo podia casar outra vez, porque ficou viúvo. As resoluções históricas das Assembleias de Deus, Wingren e Berg. Nos primeiros anos das Assembleias de Deus,
do Brasil, fundadas em 1911, as decisões disciplinares eram registadas nas atas das Convenções Gerais e publicadas em jornais históricos como o Mensageiro da Paz. A rejeição do divórcio civil. Quando o debate sobre o divórcio avançava na sociedade secular, os pioneiros suecos foram taxativos. A lei civil pode desobrigar o cidadão perante o Estado, mas não desobriga o crente perante o Tribunal de Cristo. Critério para o ministério. Um homem recasado jamais poderia ser separado para o diaconato, presbitério ou pastorado. Aleluia! A exigência paulina de ser marido de uma só mulher, 1 Timóteo 3.2, era interpretada de uma forma literal e histórica. Significava um homem que nunca se havia divorciado nem casado de novo. Remanagashaya, enquanto que a primeira esposa estivesse viva. Se um obreiro passasse por essa situação, o seu ministério era permanentemente cassado. A interpretação literal da cláusula de exceção. Tanto as Assembleias de Deus como as congregações do início do século XX rejeitavam a teologia modernista que tentava utilizar Mateus 19.9 para abrir portas ao recasamento geral. Os antigos pregadores pentecostais ensinavam rigorosamente o que mencionou. A exceção foi dada por causa de porneia e aplicava-se estritamente à traição descoberta no período do noivado, desposamento judaico, ou a casamentos que já nasceram inválidos, como as uniões incestuosas proibidas em Levítico 18. Uma vez consumado o casamento legítimo, o veredito bíblico aplicado nos púlpitos pentecostais era o de Romanos 7, 2 e 3 e 1 Coríntios 7, 39. Apenas a morte desfaz o laço. Resgate da reconciliação como alvo da graça. Para o pentecostalismo clássico, permitir o recasamento era um ato de falta de fé no poder transformador de Deus. Os pioneiros ensinavam que se um casal estava separado, a igreja devia orar e clamar pelo milagre da reconciliação ou dar a graça do celibato. 1 Coríntios 7, 11. Fazer-se eunuco ou eunuca por causa do reino dos céus. Não ter mais relações íntimas pelo resto da sua vida, até o dia do arrebatamento. Ao proibir o segundo casamento, a igreja permitia... Ao proibir o segundo casamento, a igreja protegia o lar original. Se um dos cônjuges casasse com outra pessoa, a porta da restauração daquela família original era fechada para sempre. Esse rigor ético centrado no temor e na santidade radical foi a marca identitária que fez do pentecostalismo clássico crescer com tanto poder espiritual e autoridade moral nas primeiras décadas do século XX. Por isso é que agora as Assembleias de Deus acabaram. Aqui e ali, claro, Deus vai sempre salvando almas, libertando alguém, mas o poder de Deus acabou nas Assembleias de Deus porque elas permitiram muitas coisas e uma delas que permitiram terrivelmente, né, que acabou com a igreja terrivelmente, foi o segundo casamento. Né? Agora está igual ou até pior que o mundo. Tem Assembleias, está até pior que o mundo. Tem mais gente, percentagem de recasados, divorciados e recasados dentro de algumas Assembleias e de outras igrejas modernas, né, do que no próprio mundo. Está uma pouca vergonha, está uma safadeza. Essas igrejas se desviaram da fé. Tem que voltar ao primeiro amor, tem que tornar, aleluia, voltar aos marcos que os pioneiros, os pais estabeleceram. Eles tinham removido. Então, homens de Deus que querem ir para o céu não recasam. É uma afirmação. Tu queres ir para o céu, és um homem de Deus, és um servo de Deus, não te recases. Tu és um obreiro, pior ainda. O juízo vai ser superior. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Meus irmãos, não sabeis que recebemos um muito mais severo juízo? Então quem ensina a palavra vai receber um juízo muito mais severo do que aquele que apenas aprende. Então homens de Deus, em geral e em particular obreiros, especialmente líderes, pastores, pregadores, querem ir para o céu? Não se recasem, senão o inferno te aguarda. Após a morte segue-se o juízo, enquanto há vida há esperança. Alamanto corianda labaia. Aleluia. Amém? Então temos aqui, agora tu repete comigo esta oração de reconciliação. Amém? Tu que estás desviado, tu que estás no segundo casamento, faz esta oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém? Repete comigo. Não que eu esteja, eu não estou nesta situação, graças a Deus. Estou bem casado uma só vez, mas repete comigo. Tu que sentiste Deus de reconciliar com Cristo. Amém? Então faz esta oração. Repete comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Repete. Senhor, meu Deus e meu Pai.
agora nesta hora, eu te peço perdão pelo meu pecado de adultério, pois agora sei que pela tua santa palavra o ato que eu cometi não foi um casamento legítimo ou sequer um recasamento. Aleluia, mas para ti, ó Deus, foi um ato de adultério continuado. Nesta hora eu confesso esse pecado, estou vivendo em adultério e faço o compromisso de abandonar, de sair desta situação, de largar esta mulher, esta segunda mulher, ou terceira, ou quarta, ou quinta, cada um sabe quantas vezes casou, de largar, porque sei biblicamente que enquanto que a minha primeira esposa estiver viva, eu não posso ter relação com nenhuma outra. Aleluia, porque senão estarei vivendo em pecado. Aleluia. Te peço perdão por este pecado. Me lava, me limpa no teu sangue, me liberta. E faço o compromisso de abandonar a partir desta oração, não ter mais nenhum tipo de intimidade com a minha segunda mulher. Repalabassai, ou melhor, com a minha amante. Aleluia, porque biblicamente é amante, não é mulher. É adultério, então é amante. Aleluia. Rimanagashaya. E dissolver esta união pecaminosa em nome de Jesus. Amém.